A Bíblia relata que os pecados têm seus sabores, mas no final deles são derrotas. Então, o que aconteceu comigo? Lá eu sentia sabor, sentia prazer. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui e o pecado que eu vivi lá fora me noja. Mas o Senhor me lavou, o Senhor me abraçou, o Senhor me lavou e eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, com determinação e responsabilidade, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, para, mais uma vez, estudar a Tua palavra, Senhor, o qual é o nosso propósito, Senhor. Vem, Espírito Santo, esclarecer-nos, Senhor, revelar-nos aquilo que está oculto ao nosso entendimento, dentro da Tua palavra, Senhor, para que possamos crescer, Pai, espiritualmente, e para podermos também, Senhor, cumprir, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, passar aos nossos irmãos e todos aqueles que o Senhor nos trazer a nós, Pai. Abençoa as nossas vidas, nossa família, nossos propósitos, ó Deus, estejam todos diante de Ti, Senhor. Vai na frente, Pai, em cada situação, em cada preposição, Senhor, seja colocado, Pai, a Tua presença no nosso meio, Pai, para que possamos cumprir com a determinação com aquilo que nos foi colocado, Senhor. Abençoa cada irmão que participa e cada irmão que vai ter a oportunidade de ouvir, Senhor. Seja cheio da Tua graça. Enche-nos, ó Pai, com Teu Espírito. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, você falou que precisava comentar um pouquinho a respeito de Adão, né? Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou o pecado, né? Nós sabemos, amados, que... Pode falar, o Fábio. Se você tiver alguma coisa assim para esclarecer a respeito disso, que você acha que não foi esclarecido antes, está com a oportunidade. E depois a gente prossegue aqui lendo o capítulo 6. E nós temos aqui 23 versículos. Amém. Uma coisa que eu achei bonita aqui no anterior, Samara, que acho que a gente não comentou ontem, foi aquela parte que fala, né, que superabundou a graça, né? E tem uma parte aqui que fala aqui, ó, no 15, aqui, ó, todavia não é assim, né, o dom gratuito como a ofensa. Porque fala que a ofensa, né, o pecado de Adão foi para muitos, né? Mas a graça, ela foi para muitos pecados. Então, por isso que a graça superabundou, né? Superabundou, né? Porque isso mesmo. Porque o pecado era um só que afetou todos, né? Sim. Mas a graça de Deus foi para muitos pecados que salvou todos, né? Mas veio só de um homem, né? Ela veio de um homem também. De Adão foi de um homem e um pecado só que foi para a humanidade toda. Agora Jesus não. Jesus foi de um homem só, mas foram muitas graças que cobriram os pecados e salvou a humanidade, né? Isso é muito bonito, né? E aí acho que trouxe uma compreensão maior assim para mim, porque a gente sempre ouve falar, né? Que é onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça, né? E superabundou a graça justamente por isso, porque o pecado, né, da humanidade ele veio de um só, né? Mas a graça ela veio de muitos, né? De muitas graças, né? A graça era, né, para muitos pecados, né? Acho que essa parte que a gente deixou de comentar ontem, que eu achei bastante interessante. É porque a gente vê, né, às vezes, a gente conhece na igreja pessoas que aceitaram Jesus, que vêm lá do lamaçal mesmo, vêm de sabe, uma podridão enorme. E Deus derrama sobre ele uma porção dobrada do Espírito, né? E a pessoa fica cheia do Espírito. Então, é aquilo que que está escrito: onde abundou o pecado, superabundará a graça.
porque Deus ele quer demonstrar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o ser humano pensa ou possui, ou entende, né? Ele, ele faz isso para confundir o ser humano, para confundir a carne humana. Porque Deus tem o poder, né? O poder está nele. E quando a pessoa se entrega a Deus de alma e espírito, quando a pessoa é fiel para com Deus, Deus derrama porção dobrada sobre ele. E ele vive o melhor. E ele passa a comer o melhor dessa terra. Ele passa a viver o melhor desta terra, né? Embora as pessoas não compreendam, não entendam, né? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então não tem como você, né, convencer um carnal de uma coisa espiritual. Ele não vai, ele não vai. Se ele não tiver com o coração aberto, se ele não se deixar ser envolvido pela palavra, ele não vai entender, jamais, o que o Espírito quer discernir em relação ao pecado e o favor de Deus, né? A bênção. Aquilo que o senhor falou agora é maravilhoso, porque como é que a gente, né? É que nem você comentando ali com os meninos lá, né? Mas como assim? O Senhor Deus, se a pessoa fizer uma atrocidade e a pessoa se arrepender, ela é perdoada, né? Então a gente vê, né? E aí, não, não é possível, né? Que Deus é esse, né? Que Deus é esse, né? E só o espiritual mesmo, só quem está andando em Cristo é que consegue entender isso, né? E ver a transformação da pessoa. Porque a gente vê pessoas que caminham no Evangelho, que pregam o Evangelho por aí, e quando você olha o passado da pessoa, você fala, nossa, não é possível, né? Como assim? Né? Eu lembro um amigo meu uma vez falando assim, pô, vinha lá o fulano lá que cresceu comigo, eu via as coisas que ele fazia, a gente saía junto. E agora o cara vem querer orar pra mim? Não, É, esse não, esse pode vir outro orar, mas esse aí não. Esse aí eu conheço, né? Meu então, Deus. mas isso envolve o perdão, né? O perdão é uma graça assim tão maravilhosa, tão sublime, tão esplêndida que faz com que há uma transformação na gente, né? A gente é perdoado. A gente é perdoado e quando a gente perdoa também, a gente se sente mais leve. É uma coisa assim que... Porque não é fácil perdoar, viu? Não é fácil você perdoar as pessoas que te magoam, que te... Sabe? Nossa, é muito difícil, né? A gente vê pessoas perderem famílias, serem assassinadas, e um- uma mãe perder um filho, ou um filho perder uma mãe, um pai, e você ter que perdoar o oponente, é de uma grandeza assim, sabe, fora do comum, inexplicável. E só o Espírito Santo pode fazer isso, amado. Só o Espírito Santo entrando no interior do ser humano para que a pessoa possa compreender a grandiosidade de Deus em nossas vidas, né? A gente não entrar em nenhuma questão política nem nada, seu Mário, mas você viu que tem aquele rapaz que tá aqui nos Estados Unidos, aqui, cristão, né? Que ele tomou um tiro aqui, né? E faleceu. Ele estava numa palestra, né? Numa universidade, 7.000 alunos e tal. Sim, E acho que no sim. dia seguinte, ou 2 dias depois, alguns dias depois, a esposa dele veio, né, ao ar ali e falou que ela perdoava o assassino, né? Ela perdoava o assassino porque era isso que Jesus faria. Olha que maravilhoso, né? Mas é o que você falou, Então, né? você vê a grandiosidade do perdão, né? É muito, é demais. A gente, olha, se você vê o que Jesus, a gente percebe, né? A gente vê o que Jesus passou na cruz, né? A humilhação, o escárnio, cuspiram nele, nossa, agrediram ele sem motivo, sem razão. Uma pessoa que só fazia o bem, e ele olhou para o pai e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então é uma coisa assim tremenda. O ladrão da cruz, o ladrão da cruz, ele era um,
Ele era merecedor de estar ali. Tanto é que um falou, você não é o filho de Deus, por que tu não salva a ti, a nós também? Sabe, repugnou, mas o outro não. O outro já teve um espírito diferente. Ah, Senhor, nós merecemos estar aqui. Repreendeu o amigo. Falou, nós merecemos estar aqui, esse aí nada fez. E orou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o suficiente, amado. Foi o suficiente para aquele homem ser salvo de toda a injustiça que ele cometeu. Foi o suficiente. Então, nós temos todos esses exemplos a ser seguido. Nós temos que procurar viver o melhor dessa terra. Porque se nós agirmos dessa forma, nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. Isso. Não, Romanos 6, do 1 ao 11. 1 a 11. Tá. Libertos do poder do pecado. Ixi, aconteceu alguma coisa aqui, né? Pois bem, morte para o pecado pela união com Cristo. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nós unimos a ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos em Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode ler um pedacinho mais, James. Eu acho que faz sentido ligar até o 14. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Nossa, que maravilhoso isso aqui, né? É preciso a gente estar em muita comunhão com Deus e com o Espírito, sabe? Firme na palavra, assim, para poder entender. Porque, eu confesso a vocês, se eu tivesse lido isso aqui em outras épocas, para mim seria muito confuso, né? Como assim, né? Morrer com Cristo, morrer em Cristo, parece confuso, né? Parece até pesado, assim. Mas aqui ele vem explicando sobre tanto morrer da carne, né? Deixar a vida que nós temos hoje, quanto a morte da vida que nós tínhamos, e aí no sentido
figurado, vamos falar assim, né? Porque, como a gente estava comentando no começo aqui, nem todos, sabe? Muitos têm uma vida uma vida mais equilibrada. Mas muitos, e principalmente aqueles a quem Jesus visitou e mostrou toda a sua graça, a maioria deles tinha uma vida bem corrupta, vamos dizer assim, né? Cheio de pecados, cheio de totalmente dominado pelos seus vícios e seu estilo de vida, como posso dizer assim, deplorável, né? Mas quando a pessoa, aqui me ensina que quando a pessoa se encontra com Jesus, né, e ele entende, ele recebe o perdão, ele se arrepende daquela vida que ele vinha levando, aquela vida dele morre. Aquele ser que pensava da maneira como ele pensava, que fazia as coisas que ele fazia, morre ali, morre na cruz, junto com Cristo. E ressuscita nasce ali um novo homem. Um homem que vive baseado nos princípios de Cristo, nos princípios de Deus, seguindo a lei de Deus, procurando fazer o bem, procurando fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, né? E é isso que fala dessa morte, a morte do pecado. Porque quando há essa transformação, o pecado morre. Não quer dizer que a gente nunca mais vai fazer nada de errado, nunca mais vai pecar, né? A gente tem aprendido que a lei, ela existe para isso, justamente para nos mostrar o quanto nós não somos capazes de viver sem errar. Mas aquela vida que nós tínhamos, ela já não já não existe mais. É uma nova vida, com outros valores, com outro jeito de ser e uma vida muito melhor de se viver. Uma vida onde a gente começa, eu posso falar por mim, inclusive, né? Eu, eu, eu posso dizer para vocês que Deus sempre esteve comigo, me protegendo, me guardando o tempo todo. E eu andava nos lugares mais indesejáveis. E mesmo eu merecendo morrer, Ele me livrou da morte muitas vezes. E isso estou falando de maneira literal, né? Mas a verdadeira graça, eu entendo que é quando a gente reconhece isso. Porque eu, por exemplo, não era capaz de reconhecer. Todas aquelas coisas que eu fazia, eu não era capaz de reconhecer. Eu sabia que algumas não eram as melhores, mas tudo bem. Principalmente porque a maioria das pessoas se comporta daquela maneira. Mas aquilo também me trazia consequências, tanto na minha vida física, no meu corpo, quanto na vida das pessoas que estavam ao meu redor. Todo mundo sofria por causa dos meus pecados. Eu sofria, a minha esposa sofria, as minhas filhas sofriam, meus pais sofriam. E todas as pessoas ao meu redor sofriam consequências da maneira como eu era. E à medida que você nasce para uma nova vida, todas as pessoas que estão à sua volta também passam a compartilhar da graça de Deus, porque você se torna uma nova pessoa. E quando você se torna essa nova pessoa, quando você passa a enxergar isso, porque é isso que é interessante, você passa a enxergar. Você enxerga tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. E você enxerga as coisas maravilhosas que sempre esteve ao seu lado e que talvez você não tivesse compreendido o real valor de tudo aquilo, né? Um exemplo disso é que muitas vezes num leito de morte ou quando as pessoas estão na sua velhice, ela fala assim: nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria. E aí cita, né? Não teria dado tanto valor ao dinheiro,
eu teria estado mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa, teria cuidado mais de mim, da minha família. Só que isso não precisa chegar só quando você está no leito de morte ou nos fins dos seus dias. Quando a gente tem um encontro com Deus, a gente consegue enxergar isso antes de ser o fim. Aquele homem na cruz, como meu pai citou, ele enxergou isso no último minuto. Ele foi salvo? Sim, sabemos que sim, porque Jesus o perdoou. Mas ele perdeu uma vida inteira que ele poderia ter desfrutado de maneira maravilhosa, enxergando tudo aquilo de bom que Deus criou, que Deus fez e que Deus colocou à nossa disposição o tempo todo. Então, e que a gente não consegue enxergar, porque está escravo, porque o nosso modelo mental, o nosso jeito de enxergar o mundo, ele está contaminado. E essa contaminação não permite que nós enxergamos. Por exemplo, quando o Fábio citou no começo, esse homem que tirou a vida do Charles Kirk, ele na cabeça dele estava fazendo uma coisa certa. Nós que estamos do outro lado, nós conseguimos enxergar o quão cego essa pessoa está. Ele, talvez agora, daqui para frente, talvez ele consiga enxergar também, se arrependa e seja perdoado. Agora, não são todas as pessoas que conseguem enxergar isso. A pessoa pode viver a vida inteira agindo dessa forma e cometendo várias atrocidades para a vida dela, porque isso vai ter consequência para ele, vai ter consequência para os pais deles para os pais dele que o amam, vai ter consequência para as pessoas que amam ele, boas e ruins, né? Porque outras pessoas que o apoiam também vão ter consequências. Então, tudo que nós fazemos, isso reverbera na nossa sociedade e à nossa volta como um todo. Então, toda ação que nós fazemos, ela tem uma consequência boa e se for boa, e uma consequência ruim se nossas atitudes forem ruins. O que eu estava querendo dizer é que quando nós morremos, quando nós encontramos Jesus, né, quando nós realmente entendemos essa relação com Jesus e o nosso coração é transformado, a gente passa a enxergar tanto essas partes ruins quanto as partes boas. Por exemplo, esse rapaz, ele sempre teve um pai e uma mãe que o amaram. Tenho certeza que os pais dele amavam ele. Tenho certeza que, independente de ideologia, ele tem pessoas ao lado dele que gostam dele. E ele tem dons e talentos que poderiam ser usados para o bem do mundo. E assim somos todos nós. Eu tenho dons e talentos que posso usar em benefício meu, da minha família, das pessoas que eu amo, da minha sociedade, ou eu posso ter uma vida egoísta, pensando só em mim. E normalmente, quando pensamos só em nós, nós temos mais propensão ao pecado, né? Porque sabiamente a palavra diz, né? A lei diz: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E se seguirmos esses dois mandamentos, os outros oito são desnecessários. Porque se nós estamos amando o nosso próximo e fazendo o bem para ele, nós estamos conseguindo enxergar a maravilha de Deus, né? Então é isso que eu entendo aqui desse pedaço, né? E que também é uma luta, porque aqui ele fala assim, pois quando morremos com Cristo, né? Fomos libertos do poder do pecado, ou seja, aquela maneira que nos dominava, que mandava o nosso jeito de ser, ela morre ali e nasce um outro homem. E depois no 12 fala: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, ou seja, a nossa carne, ela vai morrer. Então, nós precisamos lutar contra o pecado que reina no nosso corpo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente, dentre outras, né, tem também crianças aqui do lado,
cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas, em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. E o que que é isso, né? O que que é se entregar inteiramente a Deus? É você dirigir a sua vida com base no que Deus nos ensina, no que a palavra nos ensina. E a consequência disso vai ser uma pessoa que ama a Deus, que ama o próximo, que ama a si mesmo. Ou seja, quais são as consequências e as atitudes que derivam de uma pessoa que tem esse princípio, essa forma de pensar? Ela vai o tempo todo estar pensando em fazer coisas boas. E isso no meu entendimento, né, a libertação de Deus aqui para nossas vidas. Amém? Vou abrir espaço aí para todo mundo falar também, né? Ei, Jamie, o Fábio já tinha relatado sobre a questão daquela mãe que perdoou aquele bandido que tirou a vida de seu filho, né? E isso é muito importante, a questão do perdão, porque não é fácil perdoar. E outra coisa, sobre a questão de quando a pessoa está no mundo, verdadeiramente eu digo isso porque eu vivenciei isso, eu vivi isso, de a pessoa quando está no mundo, ele fica cego, surdo e mudo para as coisas de Deus, ele não lembra. Eu digo porque isso aconteceu comigo, ele não lembra. Então, é por isso que Deus, na palavra relata, tu que está em pé, olhos não caia, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, quando o homem não olha a gente como Deus olha, porque o olhar de Deus é conhecedor de fundo a fundo. E o olhar do homem não, o homem só vê o exterior, mas o interior que contempla é Deus. E eu via naquela época, eu odiava quando falava assim, crente, para você entender que no, é para ter misericórdia com as pessoas que se afastam do Evangelho, que se afastam de Jesus, porque não é fácil voltar. E é por isso que a pessoa perde noção, esquece de tudo, das coisas de Deus, a pessoa que se desvia, que sai da presença de Deus, ele esquece de tudo, ele esquece da palavra, ele esquece de tudo, porque o inimigo não quer que você relembre de nada para você não ter uma volta. Quando aquele filho pródigo estava lá, ele viveu aquele momento dele de gasto de tudo, perdeu tudo, e depois, quando o inimigo estava para matar ele, Deus fez com que ele recobrasse a memória da casa de seu pai. Então, é isso que Deus faz. O amor de Deus, ele é tremendo e misericordioso para conosco. O filho pródigo não voltou para casa porque não tinha mais dinheiro. Na realidade, o filho pródigo voltou para casa porque Deus é amor e fez com que ele recobrasse a memória e voltasse para casa. E olha como o pai recebeu, com festa, com muito carne, com muito vinho, com muito tudo. E o outro ainda enciumado, que bateu logo o espírito da inveja, porque o espírito da inveja não pertence a Deus. Então, às vezes, as pessoas são invejadas mesmo, sim. E aí o outro fala, aí eu estou aqui com ele, trabalhando, fazendo de tudo, a vontade dele, e ele vai e dá tudo de volta para ele, bota anel no dedo e faz festa e faz tudo. Quando a pessoa está lá fora, por que que o Fábio falou aí? Poxa, o cara, jamais eu queria uma oração daquele cara. Aquele cara, poxa, aquele cara era assim, era assado, bebê. O homem vê como um olhar de homem, mas o Deus não. Deus, quando ele levanta o homem, ele apaga as suas transgressões, ele precisa até sair de dentro da sua parentela, da sua cidade, para que ele venha se fortalecer lá fora. Entendeu como é que é? Porque a palavra relata que o profeta da sua casa não tem honra, ou seja, da sua terra não tem honra.
Então, vamos ver, vamos supor não, vamos falar. Eu vivi um mundo errante, um mundo sujo, um mundo porco, um mundo fedido, que eu estava, mas lá eu estava sentindo cheiroso, porque o pecado, a Bíblia relata que os pecados têm seus sabores, mas no final deles são derrotas. Então, o que aconteceu comigo? Lá eu sentia sabor, sentia prazer. Hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu estou aqui e o pecado que eu vivi lá fora me noja. Mas o Senhor me lavou, o Senhor me abraçou, o Senhor me lavou e eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. E para Deus e por Deus são todas as coisas. Então é isso. O que nós aprendemos nesta manhã é muito forte, é o testemunho do Fábio, o testemunho do Jamie, do irmão Mário, enfim. Esse moço que está dentro da sua casa, Jamie, ele não está por um acaso. O Senhor Jesus tem olhar de misericórdia para com ele, e eu sei que ele não está entendendo o que eu estou falando, mas a esposa dele, que é brasileira, está entendendo. E vai, como é que diz, compartilhar com ele tudo que nós estamos falando, você, o Fábio, enfim, todos que abriram a boca e falaram algo nesta manhã. Então, eu rogo a Deus nessa manhã, já profetizo a bênção diferente na vida desse casal que está na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ele já foi embora, né? Ele já Mas você foi. vai falar com ele, né? Hum. Eles são, na verdade, a esposa dele gerenciava um centro espírita, né? Uma vez eu tive uma conversa sobre Deus com ele e tal, assim, ele é ele se sentiu interessado, inclusive, né? Foi bem legal. Mas ele simplesmente ele não tem uma religião assim, né? Ele não conhece ainda. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém. Que bom que ele esteve aí hoje e pôde participar um pouquinho. É, Alguém quer comentar ou vamos ler o último trecho aqui? Esse último trecho tem muito a ver com tudo que a gente está falando aí. A gente podia ler a parte final e fazer uma discussão geral aí. Seu Mário, você quer ler pra gente, seu Mário? O Tamires, amigos não falou nada ainda hoje. Quer ler pra gente, Tamires? Esse último trecho, do 15 em diante? Leio, leio sim. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça como a santificação. Porque quando erreis, servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinheis então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
Amém. Muito forte esse verso, né? 23. Muito forte. Mas essa morte nós sabemos que não é uma morte, né, de corpo, porque de carne, porque todos nós vamos morrer, né? Um dia. Nem o justo, nem o injusto vai ficar livre dessa morte, né? Mas é uma morte espiritual. Que nós, né, todos nós aqui somos homens e mulheres sujeitos, né, à nossa carne, sujeitos a pecar. E nós sabemos que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós ficamos fracos, né? E não fracos de carne, mas fracos de espírito. E só quem pode nos dar essa força é Deus, né? E quando a gente tá na presença de Deus e nós erramos, nós temos um temor, né? No coração, eu digo assim por mim, porque quando eu erro, eu tenho um temor, né? Tenho um temor a Deus, que isso nunca pode faltar na nossa vida, porque esse temor é que nos faz, né, sair do lamaçal do pecado. Porque, como minha tia falou, quando a gente está no mundo, a gente sabe que está errado, mas a gente não se sente mal, a gente não está nem aí para o que faz. Está feito já, a gente faz e faz com prazer, né? Mas quando a gente está na presença de Deus, quando a gente serve a Deus, quando a gente faz as coisas para Deus, né, a gente sente um temor na nossa alma, sente uma tristeza, porque nós estamos fazendo errado. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas a morte espiritual, a morte daquela intimidade com Deus. Não queremos mais orar, não queremos buscar, não queremos ler a palavra de Deus, né? Nos sentimos imundos, porque há esse temor dentro do nosso coração, né? Há isso na nossa vida. E é isso que nos levanta, sabia? Isso que nos levanta todos os dias. Pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, que nos mostra que a gente está errado, mas que enquanto a vida é esperança, né? Então a gente pode voltar, a gente pode retroceder, a gente pode se consertar cada dia, né? Pelo caminho, porque a palavra de Deus diz, tem uma palavra que fala que o pecado, ele pode ser mais vermelho como o escarlate. Ele pode ser perdoado. Só basta a gente querer, a gente que pecou, né? Querer correr atrás desse perdão de Deus, largar as práticas, né, do pecado, não fazer mais, ter domínio de si mesmo, ter domínio da sua carne, ter domínio da sua língua, ter domínio de si próprio, né? Porque Paulo, ele é claro, né, no 19, que falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Né? Então, do mesmo jeito que nós servimos ao pecado, quando a gente tem esse temor e a gente retrocede a deixar o pecado de lado, nós vamos servir a Deus com os nossos membros. Nós vamos servir ao Senhor. E ainda mais com mais amor, né? Com mais dedicação, porque quando nós servimos a Deus, nós não temos culpa. E quando nós pecamos, cria uma culpa dentro de nós.
como eu já falei até aqui, né, outro dia, a gente sente, assim, uma culpa que eu não deveria estar fazendo isso agora para o Senhor, porque eu estou errada, eu estou culpada daquilo que eu estou fazendo, eu estou pecando, então eu não quero fazer. Deixa eu me consertar, deixa eu me santificar, para eu poder continuar, né, na trajetória com Cristo. E eu digo assim, irmãos, é maravilhoso a gente ter esse temor, viu? No coração. Porque a gente tem essa oportunidade da gente melhorar. Melhorar todos os dias, deixar a prática do pecado, pedir para Deus que Ele venha queimar a nossa carne, que Ele venha falar por nós e que não nós venhamos falar por Ele, mas que Ele venha nos usar, né? A cada dia. Aqui também no 11, né, fala assim também: vos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? A gente tem que morrer o nosso pecado, assim como Jesus ele morreu lá na cruz por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, temos que morrer também para nós mesmos e viver para Deus, viver para Cristo, viver para fazer a obra dele, porque o pecado ele não tem domínio sobre nós. Nós pecamos porque nós queremos, porque nós desejamos. A gente sabe que vai pecar, sabe que vai errar, mas mesmo assim a gente faz, porque a gente tem domínio sobre o nosso corpo. Mas quando a gente morre para o pecado, a gente deixa de lado, né? O pecado. Nós vamos ter domínio de si mesmo a não errar mais, para que Deus venha também nos usar, para que a gente venha viver para Cristo, né? Amém. É isso aí, Tamis. Muito bem colocado, filho. Aqui, nessa passagem de Romanos aqui, a passagem que me chamou mais atenção foi o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, né? Então, ele declara aqui, ó, você não sabe que a quem vos apresenta por servo para lhe obedecer, quer dizer, se você faz as coisas O pai. para agradar esse mundo, desse mundo, se você dá trela ao pecado, as coisas erradas, você se torna escravo do pecado. E você vive para o pecado, e o pecado escraviza você. Porque quanto mais você peca, mais você quer pecar, mais você sente prazer em pecar, e o salário do pecado é a morte. Aí, me levou aqui, em Salmo 37, que diz assim, ó, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura, né? Olha o nome verdura. É tudo aquilo que a gente se alimenta, né? É, o alface, tomate, abobrinha, chama-se verdura, mas
ela acaba murchando. A gente vê ela dura, né? Verdinha, bonitinha, mas ela acaba murchando. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, quer dizer, alegra-te também no Senhor. E Ele te concederás o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Ele fala, descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Não procure se vingar, não procure fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele tange os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesouraram o arco para derribarem o pobre e o necessitado, para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. É uma coisa assim que vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios só se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa, herdará a terra. E aquele que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor a sustém com as suas mãos. Aí ele fala, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta a sua descendência e abençoada. Aparta-te do mal, faz o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Ele não
eles são preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração e os seus passos não resvalarão. O ímpio empresta o justo e procura matá-lo. Aliás, o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Nossa, esse Salmo 37, ele conforta o coração da gente, ele nos dá todas as respostas que nós precisamos quando estamos abatidos, ou quando estamos tristes, ou nos sentimos fracos. Porque a palavra de Deus fala que quando estamos fracos, é que somos fortes. E esse Salmo 37, ele levanta você. Ele demonstra o quanto você é importante para Deus. O quanto Deus quer te abençoar. Por tudo que você faz, e por um momento ou por outro você se sente injustiçado, ou se sente perdido, ou acha que não foi ressarcido. Não, não. No tempo do Senhor, tudo vai se encaixar. Porque o ímpio não vai prosperar. Ele vai ser desarraigado, você vai ver. Então, quando ele fala para você não ter inveja, né? Você não... A primeira coisa que ele fala, não tem dignos por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que obram iniquidade. Porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas, a gente vê pessoas erradas prosperando, mas é passageiro aquilo. É passageiro. Porque o errado não permanece, não procede, não tem como ir para frente. Certamente vai cair, certamente vai ser humilhado, vai ser destruído. Porque Deus está sobre todas as coisas, tudo é dele. Tudo aquilo que a gente faz de certo, amado, permanece. Permanece. Agora, aquilo que está errado, a casa cai, não tem como. E aqui está essa palavra, né? Mas agora, libertado do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que gostoso, né? Sabemos que já estamos vivendo eternamente, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Salvador. É muito bom. É muito bom. Que palavra maravilhosa, né? Que coisa esplêndida. Romanos capítulo 6. Deus abençoe vocês, meus irmãos, meu filho, meus netos, minha família. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a todos também, viu? Deus abençoe. Um dia maravilhoso para vocês todos. É muito bom poder estar aqui com vocês. Muito, muito, muito bom. Deus é bom, meu filho. Deus é bom. Deus preparou esse momento para nós. Não importa a distância. Não importa.
Importante é aqui, ó, tá aqui dentro. Já deu tudo certo. A Edna tá melhor? A Edna tá melhor, pai? Ela ainda não está melhor. Depois eu vou passar para vocês o que aconteceu e qual foi o que aconteceu com ela, entendeu? E vou mandar um áudio para vocês a respeito disso aí, do que está acontecendo. Essa noite eu tive um sonho com ela. Sonhei que eu estava no trem com ela e chegou na estação que nós precisávamos descer. Ela se levantou com dificuldade e a porta do trem abriu e ela estava assim, a uns 30 centímetros, meio metro de distância. Aí eu, vamos, vamos. E ela não conseguia dar um passo. E a porta ia se fechar e eu abrindo ali para as pessoas, para ela passar, mas ela não conseguia dar um passo. Eu falei, meu Deus do céu. Ela não tinha força, ela não conseguia sair do lugar. Eu tive esse sonho agora de manhã cedo. Eu acordei e falei, Senhor, que isso, meu Deus. Orem por ela, orem por nós, tá? Depois eu vou falar para vocês o que acometeu ela. Ontem mesmo eu vi 2 vezes na internet, 2 artistas da televisão falando a respeito do que aconteceu com ela. É uma vacina que eles estão fazendo uma campanha para o governo liberar, mas somente para as pessoas depois dos 80 anos. Mas tem gente que pega essa doença com 50 anos, com 40 anos. É uma doença que vem quando a imunidade da pessoa baixa, a pessoa adquire essa doença e causa uma dor terrível, entendeu? Acho que é o tal do herpes, essas coisas assim, sabe? E não está fácil. Mas nós estamos orando, a igreja está orando, nós estamos confiantes que Deus vai nos dar vitória. Então, amados, orem por nós, orem pela minha esposa. E tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Eu tenho muita fé em Deus. Tá tudo bem. Eu não estou abatido, não estou triste. Eu espero com paciência no Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai me dar vitória. Amém. Amém. Amém? Vai dar tudo certo, filho. Já deu, tá? Vai dar tudo certo. Quem quer orar aí para encerrar esse devocional de hoje? Já passamos das 8. Eu vou orar por vocês. Pode ser? Amém. Obrigado. Senhor Jesus, Pai, te glorificamos, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Ô, Pai, quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco todos os dias, Pai, nos guiando, nos orientando, Senhor. Trazendo a Sua palavra, Pai. Nos libertando, Pai, do pecado, Senhor. Nos libertando, Pai, do inimigo, Senhor. Nos libertando, Pai, daquilo que não pertence a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada dia, Pai, revelar cada vez mais, Senhor, o Teu caminho, Senhor. Nós possamos, Pai, cada vez mais nos aprofundarmos, Senhor, em conhecimento, Senhor, em sabedoria que é dada por Ti, Senhor, em obediência, Pai.
Que possamos cada vez mais estar prostrado a Ti, Senhor, entendendo, Pai, quem é Ti, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, e quão importante é estarmos aqui contigo, Senhor. Obrigado, Pai, pela proteção, Pai. Obrigado, Pai, por nos guardar, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Quão pequeno nós somos, Senhor, para te pedir qualquer coisa, Senhor, mas sabemos, Pai, do tamanho da sua misericórdia, Senhor. E peço a Ti, Pai, humildemente, Senhor, que o Senhor visite, Pai, a dona Edna, Senhor, que o Senhor visite a casa do seu Mário, do irmão Mário, Senhor. Esse seu servo, Senhor, obediente, Pai, prostrado, Pai, a Ti a todo momento, Senhor. Ô, Pai, olhe por ela, Senhor, olhe pela irmã, Senhor. Tire, Pai, qualquer enfermidade, Pai, tire as dores, Senhor. Livre ela, Pai, do mal, Senhor. Proteja ela, Pai. Derrame seu sangue sobre aquela casa, Senhor. Que qualquer tristeza, Pai, qualquer enfermidade, Senhor, qualquer desespero, Senhor, caia por terra, Pai, e saia dali, Senhor Jesus. Para a sua honra e a sua glória, Pai. Essa semana, Pai, tivemos a igreja orando por ela, Senhor. Estamos em oração por ela, Senhor. Estamos clamando, Pai, pela vida dela, Senhor. Pai, que seja para sua honra e sua glória, Senhor. O Senhor derrame a cura sobre a vida dela, Pai. Tire, Pai, tire todo o medo, Senhor, toda desesperança, Senhor. Esse sonho do irmão Mário, Senhor. Que o medo não invada a mente dele, Pai. Não invada o coração dele, não invada o coração dela, Pai. Mas sim a fé, a certeza, Pai, da sua cura, Senhor. A certeza do seu mover naquela casa, Senhor. Porque o Senhor tem poder, Pai. O medo, Pai, o desespero, o pecado, ele não tem poder, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Mas a sua graça, sim, Senhor. E seja pela graça, Senhor, seja pela fé, Senhor, que nós temos em Ti, Senhor. Que seja curada, Pai. Em nome de Jesus, a dona Edna, Senhor. Que caia por terra, que saia daquela casa, Pai. Qualquer enfermidade, qualquer desespero, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Peço a Ti também, Pai, que o Senhor visite, Pai. O garoto Inácio, o amigo do James, Senhor, que estava na casa dele agora com a esposa, Senhor. Que o seu espírito, Pai, pela sua graça, Senhor, que o Senhor permita, Pai, que eles sejam tocados, Pai, por Ti, Senhor. O Espírito Santo de Deus possa tocar o coração deles, Pai, e transformar a vida deles, Pai. Trazer para próximo do Evangelho, Senhor, que eles possam caminhar contigo, Senhor. Caminhar, Pai, junto com os irmãos ali, Senhor, que eles possam ter entendimento, Pai. Que olhe pelos filhos dele, pelas famílias dele, Senhor, pelas gerações dele, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Cuida, Pai, de cada um de nós, Pai. Obrigado pela vida do irmão Lucas, Senhor, que está aqui presente conosco, Senhor. Obrigado, Pai. Olhe pelo casamento dele, Senhor. Olhe pela vida dele, Senhor, pelos ministérios dele, pelos projetos dele, Senhor. Abençoa, Pai. Derrama, Pai, sua graça sobre a vida dele, Senhor. Da irmã Tamires, Pai. A família dela, a filha dela, Senhor. Olhe por eles, Pai. Olhe pela Marineide, Senhor, pela dona Marineide, Senhor. Cuida do coração dela, Senhor. Cuida da família dela, Pai. Continue trazendo, Pai, graça, prosperidade, Senhor. Faça o seu mover ali naquela casa, Senhor. Faça o seu mover, Pai, entre os filhos dela, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, pela irmã Ruth, Senhor. Obrigado, Pai, pelos filhos dela, Senhor. Obrigado por toda a transformação que o Senhor tem feito dentro da casa dela, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa o ministério dela, Senhor. Abençoa o trabalho dela, Senhor. Traga prosperidade sobre a vida dela, sobre a casa dela, Senhor. Toca, Pai. Toca os filhos dela, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, te peço, Senhor. Olhe por todos nós, Pai. Olhe pelo James, Senhor. Olhe pelas filhas dele, Senhor. Pela esposa dele, Pai. Obrigado por esse irmão, Senhor. Obrigado por esse irmão que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pelo coração dele, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada irmão aqui, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que a gente tem recebido, Pai. Obrigado pela minha família, Senhor, pelos meus filhos, Pai. Abençoa, Pai. Continua cuidando da minha esposa, Senhor. Abençoa, Pai. O batizado dela será domingo, Senhor. Ô, Pai, quão feliz eu estou, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre a minha casa, Senhor. Prepara, Pai, os caminhos, Pai. Meus pais estarão aqui essa semana, Senhor. Ô, Pai amado. Prepara, Pai, os nossos corações, Senhor. Que nós sejamos inclinados, Senhor, para fazer o bem, Senhor. Nós sejamos utilizados por Ti, Senhor. Nós sejamos, Pai, seu servo a todo momento, Senhor. Que o pecado, Pai, não impere nessa casa, Senhor. Mas sim a vida, Senhor. Sim a graça, Pai. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, pela minha irmã, Senhor. Pela saúde dela, Pai. Toma conta, Pai. Toma conta, Senhor. Tira a enfermidade, Senhor. Caia por terra, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as pessoas, Pai,
onde o Senhor passa, Pai, e derrama o seu amor, Senhor. Onde a gente olha, Pai, e vê a sua luz, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.